Olá, bem-vindo à Hardware. Hoje nós vamos fazer um pequeno tour pelo nosso sistema de ergometria Ergo 13. Vamos apresentar para vocês algumas configurações e algumas características interessantes desse equipamento. Nós vamos começar aqui pelas configurações. Apesar de ser um sistema extremamente simples de usar, o Ergo 13 é um sistema altamente configurável, onde você pode escolher e personalizar basicamente todas as funções que o equipamento te fornece. Desde cadastrar os seus convênios, né, aqueles que realizam exames, aqueles profissionais que encaminham exames, e baseado nessas informações de cadastro, nós podemos depois gerar alguns tipos de relatório para te auxiliar a gerir o negócio teste ergométrico aí na sua clínica ou no seu consultório. Então nós podemos avaliar, por exemplo, gerar relatórios de quantos exames um determinado profissional realizou num período, quantos exames foram realizados por um determinado convênio ou por uma forma específica de pagamento, comparar essas formas de pagamento de forma a verificar, por exemplo, a rentabilidade de cada uma delas, comparando a quantidade de exames e o total de faturamento para cada um desses tipos de pagamento específicos. Então o sistema tem funções que permitem a boa gestão do uso do teste ergométrico, seja numa clínica, seja no seu consultório. O teste ergométrico hoje, além de um exame extremamente capaz e necessário, ele também é parte importante na estrutura de custos de um empreendimento médico. Portanto, a boa gestão do uso do equipamento ela é extremamente necessária para que você possa obter o máximo fruto do seu trabalho. Além dessas configurações, nós podemos cadastrar aqui a descrição para as cores de pele dos pacientes, podemos cadastrar protocolos. O sistema já vem com a maior parte dos protocolos mais tradicionais no uso aqui no Brasil, bem como protocolo em rampa, um protocolo para uso clínico com variação de velocidade e inclinação ao mesmo tempo, e um protocolo mais voltado para o paciente bem condicionado, onde você tem inicialmente variação exclusiva da velocidade e, numa segunda etapa, variação da inclinação. Da mesma forma, você pode configurar os registros do eletrocardiograma em repouso, né, que a gente chama aqui de manobras. Então você pode, por exemplo, configurar para que o sistema registre o paciente deitado, depois em pé, ou exclusivamente em pé já na esteira, ou realizando algum tipo de manobra antes de uma hiperventilação, uma hiperpneia, alguma coisa desse tipo. Aqui também a gente pode configurar algumas frases. Essas frases elas são organizadas por grupos. Nós já temos aqui alguns grupos básicos. Um desses grupos são frases para serem usadas na carteira de ECG. Você pode escolher um dos traçados realizados em esforço e imprimir uma carteirinha de ECG onde constam dados importantes do paciente que o paciente pode levar consigo para uma situação de emergência, na qual a presença desse documento possa ajudar um atendimento de emergência, possa trazer para o médico atendente as informações necessárias para um bom atendimento de urgência a esse seu paciente. A gente pode criar também grupos de frases. Então aqui, por exemplo, já existe um grupo pré-configurado que é o basal, e essas frases elas não obrigatoriamente têm que ser um texto único, mas elas podem ser um parágrafo. Então nós podemos incluir aqui mudanças de linha e compor essas frases. Essas frases serão usadas, você tem toda a liberdade de utilizá-las em todos os grupos de texto onde o sistema permite a inserção de frases prontas, tanto na conclusão final quanto durante o registro das observações do exame. Em todas essas fases você pode utilizar dessas frases, e elas podem estar organizadas por assunto, de tal forma que elas vão ser mostradas depois em formato de árvore, e você então, a partir do assunto, você vai escolhendo as frases específicas. Você pode cadastrar aqui também lista de medicamentos, onde você já pode deixar, por exemplo, não só o nome da substância utilizada, mas se ela está suspensa, há quanto tempo está suspensa, ou a dose que o paciente faz uso. Então aqui você tem todo o espaço para poder cadastrar todas essas informações. Prosseguindo aqui nas configurações, nós temos as tabelas de percepção subjetiva de esforço
tanto de Borg, né, tradicional, que segue, né, uma porcentagem da frequência cardíaca, ou seja, que vai de 6 a 22, mas você pode criar sua própria tabela, inclusive já existe uma que vai de 0 a 10, onde você inclusive pode definir os textos para cada um desses graus, ou seja, a descrição da percepção do esforço ela pode ser ajustada de tal forma que você crie a sua própria tabela e deixe essa forma de registro já preparada para poder, então, além de registrar os parâmetros medidos, você também pode registrar esses parâmetros observados durante o exame. A opção de impressão automática nos permite deixar a impressão já pré-estabelecida, ou seja, todas as vezes que um registro eletrocardiográfico for feito, essa impressão vai ser enviada automaticamente para a impressora, ou caso você esteja trabalhando sem impressora no momento, ou prefira gerar o relatório inteiro ao final do exame, você pode desativar essa opção. Você pode escolher qualquer das impressoras disponíveis na sua rede, portanto, não obrigatoriamente você tem que usar a impressora que está ao lado do computador, mas pode utilizar uma impressora remota, da mesma forma que pode utilizar qualquer tipo de impressora, designar inclusive exames. Uma característica muito interessante que o nosso sistema tem é a possibilidade de salvar todas essas configurações num perfil de usuário. Isso permite que, caso o mesmo sistema seja usado por mais de um profissional, cada profissional pode configurar o sistema da forma como mais lhe agrada e deixar essa configuração de tal forma que, ao iniciar o uso do equipamento, o profissional pode vir aqui e escolher o seu próprio perfil e o sistema automaticamente vai se reconfigurar da forma como ele deixou planejado da última vez em que salvou as informações. Portanto, se um prefere avanço de fase automático nos protocolos em estágios, por exemplo, e um outro prefere trabalhar com 3 derivações ao invés das 13 tradicionais, cada um pode ter o seu conjunto e não precisa fazer toda a configuração toda vez que for usar o sistema. Basta escolher o seu perfil e o sistema automaticamente se configura da forma como o profissional escolheu. E esse perfil, mesmo que seja um único usuário, ele serve também como um backup das configurações, de tal forma que se você trocar o sistema de computador, você pode recuperar esse perfil e esse perfil então automaticamente, mesmo sendo um computador novo, ele vai trazer todas as configurações possíveis para a sua utilização. Portanto, é interessante essa função, né, de uso de perfis, isso ajuda bastante na configuração e no salvamento da configuração do sistema. Aqui são as opções que basicamente são opções de setup do sistema, ou seja, basicamente você vai entrar aqui uma vez, fazer a configuração do seu equipamento, salvar essa informação como um perfil e você pode, a partir daí, essa tela talvez você não precise mais utilizá-la. Todas as configurações que nós vamos mostrar aqui agora, elas são configurações de inicialização do sistema, ou seja, são parâmetros padrão para a realização dos exames, mas ao longo dos exames, o usuário pode alterar várias dessas configurações e essas configurações serão alteradas exclusivamente para aquela sessão de uso. Numa próxima sessão, o sistema vai carregar esse padrão básico que está salvo aqui nas configurações. Então, nessa primeira tela, né, nós temos alguns parâmetros referentes à forma como o sistema vai realizar a impressão dos exames. Então, nós temos aqui 3 linhas para você compor o seu cabeçalho. Normalmente, né, apesar de você poder configurar tanto fonte quanto cor e fundo, normalmente a linha 1 ela é uma linha de título, e essa linha 1 ela é repetida no rodapé de todas as páginas do relatório, portanto a gente recomenda que ela seja usada como a identificação da clínica, de tal sorte que em todas as páginas haja uma informação da clínica. A linha 2, né, permite que você coloque aqui ou as especialidades da clínica, ou que aqui você possa configurar as informações referentes a uma frase, né, que descreve seu serviço, a um logo, um texto de logo, alguma coisa assim. A linha 3, com caracteres menores,
portanto com maior espaço, normalmente usada para endereço, contatos, página na internet e por aí vai. Você pode, nesse cabeçalho de impressão, incluir uma logomarca da sua clínica. Você pode então buscar uma figura e incluir aqui. O sistema vai sugerir um tamanho, mas você pode atuar sobre esse tamanho, ajustando de tal forma que ele fique no melhor formato possível dentro do cabeçalho que você quer gerar. Essa parte de densidade de traçado, ela define a espessura do traço que vai ser usado na sua impressora. Como as impressoras modernas elas têm uma resolução básica muito alta, então nós podemos escolher fazer traçados menos densos ou mais densos de acordo com a preferência do usuário. O sistema já imprime não só o traçado, mas também imprime as referências de milímetros, né, o fundo milimetrado abaixo do traçado. Então você pode escolher, inclusive, ao definir a densidade do milimetrado, que essa informação ela apareça mais ou menos em relação ao traçado. Se você fizer uma diferença de densidade entre eles, você vai ter mais destaque para aquele que você deixar mais denso. A fonte que você vai usar lá no editor de conclusões finais, você pode escolher de qualquer uma das fontes que esteja instalada no seu computador. Então você pode, né, escolher aqui qual é o formato da fonte e quais são as características que você vai dar para essa fonte, se ela vai trabalhar com que tamanho. Isso aqui fica, né, totalmente a critério do usuário. Da mesma forma, você vai montar aqui dentro dessas opções aquilo que você quer escolher que componha a impressão do sistema. Então, você vai escolher as partes do sistema que você deseja que sejam impressas, se o laudo vai ser impresso automaticamente ao final do exame ou exclusivamente por comando, a parte aqui nas conclusões finais, a folha de resposta cardiovascular. E um detalhe muito interessante que o nosso sistema tem, que é o resumo do exame. O resumo do exame é uma impressão seletiva de informações, de tal sorte que todas as informações do exame inteiro vão ser contidas em uma única página. Isso serve como uma referência, serve como uma opção de armazenamento, se existe armazenamento em papel ou se prefere resumir o armazenamento eletrônico, pode-se gerar uma única página contendo todo o resumo do exame. Nessa página você tem dados da anamnese, todos os dados do laudo, todos os parâmetros que o sistema calcula, um traçado basal, o traçado do pico do esforço e um traçado em recuperação. Você, inclusive, pode escolher qual desses traçados típicos do exame você vai configurar para o seu resumo do exame. Okay? Outras informações aqui, no geral, o sistema pode gerar códigos de paciente de forma automática, e ele vai gerar um código sequencial, ou se ele não estiver gerando automaticamente, ele pode herdar aqui, você vai precisar digitar informações do paciente, por exemplo, um código de prontuário, se você já usa um sistema de prontuário eletrônico. Portanto, aqui você pode deixar essa opção desmarcada e aí cada paciente terá o seu código informado vindo de um sistema externo. Da mesma forma, a geração do código do exame, né, qual que é a tabela de esforço padrão que vai ser usada, se você vai incluir no fundo da sua tela uma logo, que pode ser, como padrão é a nossa, mas pode ter aqui a logo padrão da sua clínica. Aqui algumas definições para os cálculos de consumo de oxigênio. Então, a fração de compensação pelo apoio das mãos no cálculo de VO2 dos protocolos em rampa e, no caso dos protocolos em estágios, você pode definir que o sistema só assume o consumo de oxigênio de um determinado estágio após ter sido vencido 1/3 do tempo da fase em duração. Por exemplo, no caso de um protocolo de Bruce, onde os estágios têm 3 minutos cada, você pode escolher que
durante o primeiro minuto de um estágio, se o exame for interrompido, o consumo de oxigênio que vai ser considerado será o do estágio anterior, partindo do princípio que a biologia do seu paciente demora no mínimo 1/3 do tempo da fase para entrar em modo de regime permanente. Portanto, é uma possibilidade de uso, você pode escolher ou não utilizar essa informação, de tal forma que esse dado seja levado em conta na sua utilização e na precisão dos cálculos de consumo de oxigênio. Como será registrado o eletrocardiograma, onde você pode escolher se o registro será automático durante o esforço. No caso do registro automático durante o esforço, ele será feito para protocolos em rampa nos momentos em que a gente vai escolher, na hora que configurarmos a rampa, ou para protocolos em estágio, sempre na transição de estágio. Portanto, o registro será feito como a última ação antes da mudança de uma fase de estágio. Então, vamos deixar aqui os registros automáticos durante o esforço e vamos configurar momentos da recuperação nos quais eu quero realizar registros. Aqui eu já deixei configurado, por exemplo, para os minutos ímpares. Por que esse registro automático? Primeiro, para poder precisar melhor o tempo. Segundo, porque durante a recuperação a gente pode, inclusive, elaborar o laudo. Então, estando em elaboração de laudo, a gente não precisa ficar obrigatoriamente vigiando os relógios. Basta observarmos apenas o traçado eletrocardiográfico. A manobra do início do basal, normalmente, nos casos de testes de esforço mais comuns, o paciente já faz o registro em pé. Portanto, essa é a primeira manobra basal e a manobra de referência também, a partir da qual a frequência cardíaca vai ser tomada como referência, a partir da qual a pressão arterial também vai ser tomada como referência. Nós podemos manter constantemente todos os registros eletrocardiográficos do exame, ou seja, como se fosse um mini holter. Isso pode ser mantido permanentemente se eu deixar essa opção ativada. Se essa opção estiver desativada, esse mini holter vai ser mantido até que eu termine o laudo. Uma vez que eu finalize o laudo do exame, então esse traçado ele é descartado para reduzir a ocupação de espaço no disco e eu tenho só salvos os registros normais do exame. Avanço automático de fase, esse avanço acontece quando você está falando de traçados, você está utilizando protocolos com estágios. No caso do protocolo em rampa, o avanço ele é realizado a cada pequena fração de tempo, em média 20 segundos. Os filtros que estarão ativos inicialmente, então aqui nós temos marcados aqui, os filtros que vão começar o exame. Entretanto, esses filtros eles podem ser alterados ao longo do exame. E como uma observação importante, o sinal do paciente ele é gravado sem nenhum filtro. Ele é gravado conforme é captado e, portanto, os filtros são aplicados todas as vezes em que eu quero visualizar ou imprimir um traçado. E, portanto, eu posso, em qualquer instante, em qualquer época, fazer a mudança dos filtros aplicados sobre um traçado, de tal forma que eu possa analisar esse traçado sem filtro, com filtro, ou da forma como eu achar importante. O sistema tem diversos formatos de impressão, onde eu posso ter a impressão em 2 colunas, onde eu posso ter junto de cada registro traçado um complexo médio, com medidas referentes ao segmento ST, baseadas nos dados que o próprio usuário ajusta durante a prova. Eu posso ter apenas os traçados eletrocardiográficos, mas ter um espaço de texto no rodapé de cada exame, onde eu posso inclusive anotar observações ou até mesmo medidas realizadas sobre aquele traçado. Eu posso ter também uma organização dos traçados em 3 colunas. Nesse caso, eu teria 3 colunas com 4 derivações em cada coluna. Não é o formato padrão normalmente usado. Normalmente você usa uma coluna com as periféricas, uma coluna com as precordiais, de tal forma a observá-las alinhadas no tempo dessa forma, mas o sistema tem essa flexibilidade de registro. Isso visa melhorar e ajudar o próprio usuário na visualização e o entendimento dos traçados que foram registrados. O tempo, no caso do registro do eletrocardiograma basal, ele pode ser visto como relógio, a hora local,
ou pode ser visto como progressão, ou seja, como na forma de cronômetro. Portanto, a gente pode escolher todas essas configurações, inclusive pode mudá-las durante o exame. Velocidade padrão, essa velocidade inclusive na tela tem um ícone onde você pode fazer as alterações desse ícone ao longo do exame. A parte de valores, onde se você quiser registrar as informações, você pode deixar essas informações e elas vão compor valores efetivos no caso dos relatórios. Se você não quiser utilizar valores financeiros nos seus relatórios, basta deixar completamente zerados como está e as informações serão apenas quantitativas. Aqui nós vamos ter a configuração, né, dos periféricos, ou seja, as portas de comunicação que estarão sendo usadas com cada um dos dispositivos. O nosso sistema Ergo 13 ele é capaz de se comunicar com o sistema de medida automático de pressão da Santec, o sistema Tango, né? No caso, o modelo básico que a gente utiliza é o modelo Tango M2, e com esse equipamento não só o sistema se comunica com ele, como o sistema também faz os comandos para que as medidas de pressão sejam iniciadas, de tal forma que o sistema Ergo 13 entrega para o Tango as informações eletrocardiográficas para que ele tenha maior precisão na medida automática da pressão. Portanto, caso você queira utilizá-lo como um dos periféricos do seu exame, o sistema Ergo 13 tem a capacidade de se comunicar com a medida automática de pressão Tango. Nós temos no sistema, né, a possibilidade de controlar esteiras ergométricas, e aqui nós temos basicamente todos os modelos de esteiras nacionais em comercialização, bem como os modelos internacionais que normalmente utilizam protocolos baseados em TrackMaster. Portanto, a nossa esteira padrão é a esteira Embramed Top, é a esteira que nós fornecemos junto com os nossos sistemas. A Embramed é parceira nossa de longa data, e a partir da escolha da esteira que você vai utilizar, você pode configurar tanto um período de pré-esforço, ou seja, um período antes do início efetivo do protocolo, como um período também de recuperação, ou seja, ao final do esforço, você pode definir como a esteira vai reduzir a sua velocidade, por quanto tempo a esteira vai permanecer ativa após o final do protocolo, se ela permanecerá ativa com uma velocidade especificamente definida, ou se ela vai trabalhar com uma velocidade relativa à velocidade de pico de esforço. Essa opção de percentual de pico de esforço é muito comumente usado quando você faz teste de pacientes com alto condicionamento, de tal forma que um paciente que chegou a velocidade de 12, 14 km por hora, ele venha a se recuperar de forma, né, com uma velocidade maior do que um paciente que chegou, por exemplo, a 8 km por hora de limite. O nosso sistema ele permite, inclusive, que você utilize, conectados ao mesmo computador, uma esteira e um cicloergômetro. Então você pode ter os dois conectados e fazer essa escolha no início do exame, ou seja, você pode deixar ambos configurados, cada um numa porta de controle específica, e ao início do exame definir para aquele paciente qual será a opção de ergômetro aplicado. Portanto, a gente, da mesma forma, temos como configurar plenamente todos os parâmetros do cicloergômetro. Os nossos sistemas eles estão preparados para trabalhar com cicloergômetros nacionais fabricados pela Embramed. Não temos nesse momento protocolo com cicloergômetros importados, mas isso está em andamento. Portanto, dependendo do cicloergômetro que você tiver, você vai ter automaticamente já os protocolos dele estabelecidos no nosso sistema. O conjunto de derivações que você vai utilizar, então o nosso sistema está configurado, ele é um sistema de 3 derivações verdadeiras, ou seja, a derivação CM5 ela vai ser captada por um eletrodo no manúbrio external do seu paciente e o eletrodo fixado em V5. Então nós temos 11 cabos no nosso cabo paciente, portanto serão 11 pontos de captação do elétron que combinados vão compor 3 derivações. Não há derivações calculadas, todas as derivações são obtidas de medidas diretas nos eletrodos fixados ao paciente. Você pode optar por trabalhar com derivações
um número menor de derivações, você pode monitorizar o paciente em 13 derivações e registrar em um número menor por uma escolha clínica. Você pode optar por trabalhar com apenas as 12 clássicas, por exemplo, no caso de estar participando de um estudo internacional onde as 13 derivações não são comuns. Então você pode escolher o conjunto de 12 derivações clássicas. O nosso equipamento, nas 13 derivações, ele trabalha com as 12 clássicas e mais a derivação CM5. Portanto, mesmo o uso das 13 derivações não foge e não modifica as 12 derivações clássicas do eletrocardiograma. Nós podemos escolher previamente qual será a derivação utilizada no cálculo da frequência cardíaca, mas ao longo do exame essa derivação pode ser alterada também. Nós podemos escolher precordiais à direita, caso nós queiramos mudar a posição dos eletrodos. Então, o sistema tem também essa flexibilidade. Quando escolhemos um número menor que 12 derivações, ou seja, 6 ou 3, nós podemos escolher aqui nessa lista a ordem das derivações. Então, por exemplo, eu poderia, no lugar de D1, eu poderia colocar, por exemplo, a derivação AVR, e quando eu fizesse uma monitorização em 3 canais, eu teria AVR, D2 e V2, por exemplo. Tá? Não obrigatoriamente essa sequência vai ser seguida, você pode fazer alteração ao longo do exame. Todos esses parâmetros, mais uma vez, reforçando, são parâmetros que estão sendo configurados para o pré-exame. O complexo médio, o sistema nos dá um complexo médio ao longo do exame, a partir do qual ele faz medidas, né, do segmento ST e com um recurso interessante que é sobrepor o novo complexo ao complexo anterior, de tal forma que a gente possa visualmente fazer uma comparação com o complexo dos últimos 30 segundos. Então é bastante interessante. Um outro detalhe bem interessante que tem aparecido muito em artigos internacionais mais recentemente é a medida do segmento ST, não num ponto, o famoso ponto Y, que ele está fixo em 80 milissegundos a partir do J, mas num ponto móvel, variável com a frequência cardíaca a partir do ponto J. Isso é importante por quê? Porque à medida que a frequência cardíaca aumenta e automaticamente a distância RR diminui, o ponto de medida, ele usando uma fração do RR, ou seja, fazendo a medida proporcional à frequência cardíaca, esse ponto sempre vai ficar dentro da região do segmento ST e o seu período de recuperação posterior. Então, esses 80 milissegundos, numa frequência acima de 120, eles já não são mais o tempo normal entre o segmento ST e a onda T. Esse tempo reduz e ele, então, nesse caso, vai reduzir proporcionalmente a frequência cardíaca ou a diminuição da distância RR. Então, é um recurso muito interessante que tem ajudado bastante os nossos clientes. Nós temos aqui as duas formas de configurar rampa, tanto configurar uma rampa que só varia a velocidade e depois que esse alvo de velocidade seja atingido, ela passa a variar a inclinação, ou uma rampa que tem como alvo um consumo de oxigênio e cujo consumo ele vai ser atingido com variações de velocidade e inclinação, dados os limites. Quando o sistema atinge esses limites, ele não para o exame, você pode prolongar o exame da forma como quiser. Isso aqui é uma configuração prévia para a rampa, mas o sistema vai manter essa rampa ao longo de todo o tempo, atingidos os limites que a esteira pode te ofertar. Essas são configurações prévias. A rampa, inclusive, ela pode ser recalibrada ao longo do exame. Recomenda-se que ela seja recalibrada nos primeiros minutos do exame, caso se observe, né, que a rampa ou foi superdimensionada ou subdimensionada em relação ao paciente. Nos primeiros minutos de exame, ela pode ser recalibrada de tal forma que isso não altere o resultado final. Os registros eletrocardiográficos, eles não são feitos em intervalos fixos de tempo, mas eles são feitos nos momentos escolhidos, ou seja,
Para um teste de 8 minutos, por exemplo, o primeiro registro automático está configurado para o 4º minuto, porque, em geral, poucas alterações vão acontecer nesses primeiros minutos antes do 4º. Se acontecerem, a gravação, o registro manual, ele está disponível, portanto, pode ser registrado pelo usuário. Isso faz com que se gere menos registros e evita-se os registros eletrocardiográficos desnecessários. Então, no 4º e no 6º minuto, que basicamente são os minutos de evolução do exame, e a partir do 8º, um registro a cada minuto, dado que, eventualmente, essa rampa pode ser prolongada e, portanto, já próximo da exaustão do paciente, registros menos espaçados podem ser interessantes. Então, nesse caso aqui, a partir do 8º minuto, a gente começa no 4º, faz registros de 2 em 2 até o 8º, e do 8º até o 10º faz registros automáticos de minuto em minuto. Então, a escolha dos momentos de registro ela é bastante flexível ao longo do uso do exame. Como um sistema moderno, o sistema permite a troca de informações usando plataformas de condução de exames e geração de exames em plataformas de laudo internet. Portanto, nós temos compatibilidade com todas essas plataformas que aqui estão, da mesma forma que os nossos sistemas em repouso também têm compatibilidade com as plataformas públicas de laudo à distância para ECG de repouso. Então, essas são funções que basicamente são usadas nos ECGs de repouso, mas que permanecem disponíveis para os sistemas em esforço. Os nossos sistemas são compatíveis com prontuário eletrônico, sistemas com estrutura Paxos e DICOM. Então, os nossos sistemas podem receber os exames já pré-configurados numa worklist e, finalizados os exames, eles podem ser encaminhados para o sistema de prontuário eletrônico para o armazenamento dos exames gerados. Então, isso vale tanto para os testes em repouso quanto para os testes em esforço. E, finalmente, uma configuração de cores, né? Você pode alterar as cores tanto de fundo de traçado, como o milimetrado que aparece na tela, como o próprio traçado, da mesma forma como você pode escolher para a impressão, né, essas informações, caso esteja usando uma impressora colorida. Então, passamos aqui por vários, fizemos uma explanação longa, mas normalmente a configuração é bastante mais rápida do que aquilo que a gente comentou aqui. Vamos salvar um perfil. E para esse perfil nós vamos dar um nome. Esse perfil então vai estar disponível para futuros exames, né? Caso nós queiramos carregar essas informações que definimos agora, é só puxar esse perfil aqui. O sistema em si, ou seja, agora a gente vai falar sobre a dinâmica de um exame, de um teste ergométrico. Ele nos permite fazer testes de estresse farmacológico. Para isso, a gente pode vir aqui e cadastrar previamente os protocolos. Tá? Então, eu posso ter protocolos aqui para o estresse farmacológico. No momento que eu escolho um novo protocolo, eu defino qual é o nome desse protocolo e que tipo de protocolo, se é um protocolo destinado à esteira, à bicicleta, ou se é um protocolo de fármaco. Então, o sistema permite que o exame seja feito na configuração de um exame de estresse farmacológico, ou seja, itens do relatório de um teste ergométrico normal não serão apresentados num laudo de estresse farmacológico. Por exemplo, distância percorrida, consumo de oxigênio, esses parâmetros não serão calculados, dados que não são afeitos ao exame de estresse farmacológico. Vamos fazer aqui, então, um teste ergométrico seguindo a dinâmica normal de um exame. Então, aqui nós podemos informar o nome do paciente. À medida que informamos, esse nome será buscado no banco de dados, caso seja um paciente repetindo o exame, fazendo um novo exame, na verdade, ou vamos cadastrar aqui um novo paciente com o seu nome. Para o teste ergométrico, nós precisamos definir um nome, o sexo do paciente, a sua cor, dado que em alguns casos nós temos parâmetros que mudam conforme a cor do paciente. Então aqui definimos a data do nascimento do paciente também. Os demais dados eles são opcionais. Se você quiser arquivar essas informações, você fica à vontade, mas o sistema não te obriga a isso.
Na anamnese, por exemplo, se informarmos o peso e a altura desse paciente, ele automaticamente nos vai informar o índice de massa corporal, qual que é a classificação para esse paciente, e automaticamente, ao calcular scores pré-teste, ele vai nos identificar aqui nas opções, ele vai transportar essa informação para cá. Então, aqui, quem é o médico que é responsável por esse exame, quem é o médico que solicitou, nós podemos inclusive cadastrá-lo agora aqui na execução do exame. Da mesma forma, podemos escolher, né, de uma lista de medicamentos e colocar ali, aqui no caso não tem nenhum cadastrado. Podemos optar, né, pelas formas de pagamento, de tal forma que a gente possa depois gerar os relatórios conforme a forma de pagamento escolhida. As indicações para as quais o sistema, quais são as indicações para a realização desse exame. Esses dados que estão aqui estão conforme as diretrizes e o Consenso Nacional de Ergometria, mas você pode não só editar essa informação, como também criar novos itens de acordo com a sua prática. Então você pode ter, por exemplo, avaliação de uma determinada classe profissional, você pode fazer exames de avaliação de algum tipo específico de profissão, então você pode incluir aqui nessas indicações. Da mesma forma, a história clínica também segue as recomendações do Departamento de Ergometria, estando disponível que você possa criar os seus próprios. Fatores de risco também, na mesma lógica, e a partir dessas informações, então, a gente tem os scores pré-teste, que eu posso adicionar informações aqui, que não vieram lá do restante da minha anamnese, de forma que eu possa, inclusive, estimar e avaliar a condição e o risco desse paciente, né, em relação à doença arteriocoronária. Essa informação ela pode ir para o relatório ou não, eu posso escolher imprimi-la ou não. Aqui nós temos, né, o score de Framingham, para o qual a gente precisa acrescentar algumas informações para que ele possa gerar os cálculos, da mesma forma que para o score de risco combinado do American College American Heart. Aqui nós precisamos informar alguns dados de tal sorte que ele possa adicionar aqui os seus cálculos e nos informar qual que é o risco previsto para esse paciente. O sistema Ergo 13 permite que você imprima um texto de consentimento informado para que o seu paciente possa assinar. O texto padrão desse consentimento, ele é o texto sugerido pelo Departamento de Ergometria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas você pode também editar esse texto conforme o seu interesse, e nesse texto já vem inclusive importadas da ficha do paciente os dados desse paciente para que o texto já esteja adequadamente personalizado. Okay? Isso não é obrigatório, é uma opção disponível. Então, uma vez que nós já fizemos a ficha do paciente, já fizemos a sua anamnese, podemos iniciar o registro dos traçados eletrocardiográficos. Aqui eu começo com uma tela para o registro basal, na qual eu tenho, né, as 13 derivações para as quais o paciente está monitorizado. E a partir do primeiro cálculo de frequência cardíaca, eu posso então já realizar um registro. Eu vou clicar aqui neste ícone que nos ajuda registrando o traçado. Esse ícone também ele pode ser reproduzido por uma tecla de função, no caso aqui a tecla F3. Todos os ícones têm a sua tecla respectiva, então as funções principais podem ser reproduzidas por teclas de função. Então eu vou fazer um registro aqui. Esse sistema, o sistema Ergo 13, a lógica de registro de traçados dele é a seguinte: quando eu clicar sobre esse ícone, vou fazê-lo agora, ele registra o eletrocardiograma e abre essa tela solicitando a informação da pressão arterial. Nesse caso, o profissional pode ir até o paciente, realizar a medida com toda tranquilidade e depois informar essa medida para o sistema. Então, o sistema ele grava o eletrocardiograma e aguarda a informação de pressão. Ele não te obriga a ter a pressão previamente medida para que o eletrocardiograma seja registrado. Portanto, deixa muito mais tranquila a operação.
Nós temos aqui algumas ferramentas que estão disponíveis em todas as telas, então eu posso, por exemplo, congelar e ampliar uma determinada derivação e utilizar uma ferramenta de zoom para ampliar. Eu tenho 2 pontos a partir dos quais eu posso realizar uma medida. Lembrando que esse traçado que está na tela é um traçado simulado, portanto não é um traçado natural de um paciente. Por isso ele apresenta inclusive algumas deformações, por ser um traçado desenhado eletronicamente. Então a gente pode fazer medidas, por exemplo, vamos fazer uma medida de uma distância RR aqui, por exemplo. Nós teríamos aqui 748 milissegundos de distância entre essas duas ondas R, por exemplo. E a gente pode realizar quaisquer medidas que quisermos aqui. A partir daqui, a gente pode, então, iniciar a prova de esforço propriamente dita. A partir do início, eu posso escolher, então, qual dos protocolos eu vou escolher. Vou pegar aqui um protocolo em rampa. Os protocolos tradicionais eles já estão aqui bem definidos. E eu vou pegar aqui um protocolo em rampa que nos permite configurar de acordo com a nossa entrevista ao paciente. A partir dos dados da anamnese, o sistema já nos sugeriu um consumo de oxigênio de 11,5 METs, ou seja, 40 ml por quilo por minuto para esse paciente, iniciando com a velocidade de 2,4 e terminando com 8 km por hora. E uma inclinação final de 14%. Nós podemos interferir nesses parâmetros de forma a personalizar a rampa de acordo com a sua entrevista ao paciente. Então, por exemplo, supondo que nós queiramos reduzir a carga máxima ao final do exame para 10 METs, automaticamente o sistema vai nos compensar, levando esse paciente à velocidade final de 8 e uma inclinação de 11. Mas se eu quiser reduzir ainda a velocidade final desse paciente, trabalhar com um limite máximo de 6 km por hora, automaticamente, para manter os 10 METs, o sistema vai compensar em inclinação, de forma que o alvo de consumo de oxigênio seja sempre mantido. Esse consumo de oxigênio ele vai ser estimado por fórmulas, mas ele pode ser ajustado a partir da sua prática clínica, conforme a sua entrevista com o paciente no período de anamnese. Configurada a rampa, então nós estamos aptos a iniciar o exame. Esse teste que vamos fazer agora, eu deixei configurado um período de pré-esforço, que não é obrigatório. Se você escolher assim, você já pode entrar aqui automaticamente no protocolo. No momento em que a gente der o comando para iniciar a prova, a esteira começa, ou o ciclo ergômetro, começa a executar carga. E, portanto, você pode orientar o seu paciente de como ele vai se portar sobre a esteira e a partir daí, então, iniciamos. O sistema inicia na velocidade que você configurou para pré-esforço, de tal forma que você possa, então, avaliar se o seu paciente está bem preparado, se os eletrodos estão bem fixados, a qualidade do traçado é boa, se o paciente está bem adaptado à caminhada ou ao uso do ergômetro para o qual ele está se adaptando. E, dados todos esses parâmetros, você escolhe, a partir desse ícone aqui, o início da prova de esforço propriamente dita. Então, nós temos a opção de começar a prova quando quisermos. Aqui nós temos um complexo médio que foi calculado usando-se os últimos 30 segundos desses eletrocardiogramas registrados. E aqui nós temos um ponto de referência para a linha de base, nós temos um ponto de referência para o ponto J e o ponto de medida do segmento ST. Eu posso, inclusive, interferir com esses parâmetros em qualquer momento, ajustando o ponto de medida conforme eu queira, ou puxando diretamente sobre o ponto, ou usando esses cursores móveis aqui, onde eu posso fazer o ajuste desses pontos de medida. O sistema já me sinalizou que o tempo de pré-esforço que eu previ já terminou, e eu posso iniciar então a prova de esforço. Nesse caso, o sistema está implementando uma rampa que vai acrescentar 0,9 METs a cada minuto de esforço, fazendo incrementos de velocidade e inclinação a cada 20 segundos. Portanto, a cada pequeno intervalo, ele vai fazer uma mudança nos parâmetros de velocidade e inclinação, de tal forma que o sistema ajuste seus parâmetros a cada intervalo de tempo. E aqui, então, vamos evoluir o esforço até
que o exame atinja um critério para sua interrupção. Nós temos aqui, então, o complexo médio, né? Nós temos aqui na tela os filtros que estão sendo utilizados. Eu tenho aqui espaço para editar os dados do paciente, para editar os dados da anamnese enquanto o exame prossegue. Eu posso alterar, desligar ou ligar qualquer um dos filtros disponíveis. Eu posso ativar, inclusive, um som referente ao batimento cardíaco, um som que vai me gerar um bip a cada batimento, de sorte que, mesmo não estando observando a tela, eu posso, por exemplo, pelo som, observar uma arritmia, uma alteração no ritmo daquele paciente. Em qualquer momento, a gente pode congelar os relógios, de tal forma que, se for preciso, né, atuar na esteira, por exemplo, um eletrodo que soltou, o tênis do paciente se desamarrou, qualquer parada necessária, nós podemos comandar a partir do ícone de controle da esteira, ou podemos comandar também usando teclas de função no teclado direto. A tecla F11 ela é uma parada temporária para algum ajuste, alguma correção durante o exame, ou mesmo no caso de pacientes cuja pressão e a monitorização são difíceis quando o paciente está em grande movimento, nós podemos usar isso, inclusive, para estabilizar melhor o traçado em momentos de movimento muito grande e fazer um registro de boa qualidade. E nós temos a tecla F12, que é uma parada de emergência, em uma situação qualquer em que o teste precisa ser bruscamente interrompido, nós temos a opção de pressionar F12 e ela vai fazer uma parada instantânea da esteira e manter o paciente monitorizado até que nós façamos o comando para parar o exame totalmente. Então a esteira tem 2 controles de emergência imediatos, baseados em teclas de função do seu computador, ou direto via o comando da esteira aqui, onde eu posso também clicar nessas opções, aquilo que for mais conveniente para o operador. Esse gráfico nos mostra a variação desse pontinho verde aqui, do segmento ST. No caso, como eu estou com um traçado que não varia ao longo do tempo, então a minha medida está retificada aqui, mas durante o exame ela estaria ascendente ou descendente de acordo com a resposta eletrocardiográfica do paciente. Da mesma forma, a gente tem aqui a frequência cardíaca instantânea desse paciente e também temos um gráfico temporal da evolução dessa frequência, com um marcador visual da submáxima, essa linha amarela, marcador visual da frequência máxima, que é a linha vermelha, e também um indicador de barra em relação a quantos por cento da submáxima eu estou nesse momento. Esse paciente tem 150 de submáxima, nesse momento nós estamos a 56% da submáxima desse paciente. O gráfico que está sendo traçado aqui, ele não está coerente com a frequência cardíaca momentânea, porque é um gráfico que está sendo usado para demonstração. Portanto, ele não é coerente com a medida de frequência que está aqui. Essa medida é única porque o sinal é constante. Observem que atingimos os 4 minutos, que foi o primeiro momento de registro automático que programamos. Então, o sistema gravou o eletrocardiograma do paciente nos exatos 4 minutos de exame. E agora eu posso ir ao paciente, realizar uma medida de pressão com tranquilidade e gerar aqui uma informação, inclusive, que estará muito mais bem coordenada no tempo com a frequência cardíaca desse paciente, gerando um duplo produto muito mais coerente durante o processo de avaliação do exame. Portanto, aqui a gente acompanha o exame até que o paciente atinja um critério de interrupção, que pode ser um critério clínico, pode ser um critério de frequência cardíaca, pode ser um critério subjetivo de dor. Podemos interromper de acordo com a necessidade profissional e, ao interromper, nós vamos clicar aqui no ícone do paciente em recuperação e, fazendo isso, confirmado o início da recuperação, o sistema vai fazer um registro automático do pico do esforço e automaticamente vai iniciar o processo de desaceleração da esteira de acordo com aquilo que está programado lá na nossa configuração. Portanto, nós temos aqui todo o período de recuperação no qual o sistema foi programado e, se não me engano, em 30 segundos ele está programado para atingir a velocidade de recuperação e vai permanecer assim até o final do primeiro minuto.
Então, quando fizermos o primeiro registro eletrocardiográfico de recuperação, a esteira possivelmente vai parar de acordo com aquilo que nós programamos. Essa esteira pode ser religada se necessário, ela pode ser desligada antecipadamente, caso o paciente tenha alguma intercorrência nesse período, mas o sistema vai seguir a sua programação conforme fizemos. Então está aqui, primeiro minuto já foi feito o registro e, inclusive, podemos, durante esse tempo, iniciar a confecção do laudo. Nós podemos iniciar aqui a confecção enquanto o paciente está se recuperando, estando ele, né, num processo de recuperação estável, nós podemos aqui já começar a informar algumas coisas em relação a esse exame. Por exemplo, teste ergométrico foi interrompido por cansaço físico e dor nos membros inferiores. Durante a prova de esforço, o segmento ST se comportou com um infradesnível maior que 2 milímetros, especialmente observado em CM5, D2 e V2, por exemplo. Mas vou colocar CM5, D2 e V2, mas vou colocá-lo aqui com um retorno à linha de base, né, com menos de 80 milissegundos. Ou poderia ser uma alteração de superdesnível. Durante a recuperação eu ainda não vou comentar. Se houver alguma inversão de amplitude, de onda ou qualquer alteração específica de QRU, eu posso registrar aqui. Posso registrar também as arritmias que ocorreram. Então vamos colocar aqui, por exemplo, que o paciente teve uma taquicardia ventricular não sustentada. Vou colocar, nenhuma dessas informações que eu estou colocando aqui faz sentido clínico, isso é especificamente para ilustração. Eu posso efetivamente marcar aqui um texto que vai ser colocado no laudo, que é ausência de arritmias. Se eu, como está agora, supondo que essa opção não está marcada, como está agora, nada for marcado, nenhuma menção à arritmia será feita no laudo. Então, já fizemos aqui o registro de 3 minutos. Então eu vou marcar aqui, por exemplo, extracistos ventriculares aos pares, mas vou colocar também a sua ocorrência, isoladas. Então essas opções que eu vou marcando aqui, elas vão compondo uma frase que será apresentada no laudo. Extrasístoles ventriculares isoladas aos pares. Eu posso alterar essas informações e ir recompondo essas frases, tanto com informações de distúrbios de condução, extracistos, taquicardias. A resposta pressórica durante o esforço foi fisiológica, a cronotrópica foi diminuída. Sintomas clínicos observados ao longo do exame, por exemplo, eu posso ter tido alteração de ausculta, pode ter tido uma informação de alteração, né, de resposta, ECG basal do paciente. Eu vou já buscar aqui essa frase e já vou deixar o comentário pronto. Não vou prosseguir na conclusão final, vou parar por aqui. Dado que o paciente já está muito próximo aqui da minha frequência basal, vou interromper definitivamente o exame, de forma que o paciente possa estar já liberado da monitorização. E aí, nesse ponto, o paciente está liberado, ou seja, ele já pode ser desmonitorizado, ele já pode preparar, trocar de roupas ou tomar um banho, conforme a dinâmica que se faz na clínica. Aqui eu tenho uma lista com todos os eletrocardiogramas que eu registrei ao longo do teste. Eu tenho a opção de rever, como eu tinha comentado no início, esse exame inteiro. Eu posso observá-lo. Então, por exemplo, vou pular aqui, já para o início da recuperação. O início da recuperação estará exatamente aqui na borda esquerda da minha tela. Se eu voltar um pouco de tempo, eu tenho esses primeiros instantes aqui serão o pico do esforço e à direita dessa linha verde eu vou ter já os primeiros instantes da recuperação. Nesse caso, eu posso, por exemplo, utilizar isso para comparar o ritmo no pico do esforço com o ritmo no pós-esforço imediato. Eu posso alterar o número de derivações que eu estou visualizando aqui, de tal forma que eu possa ganhar maior quantidade de tempo visualizado para uma derivação. Neste caso, nós podemos chegar até 120 segundos
de uma única derivação. À medida que eu aumentar o número de derivações, o tempo vai se reduzindo por derivação proporcionalmente. Então, no caso aqui, tendo 3 derivações, eu consigo 40 segundos de cada uma delas. Trabalhando com 6, eu vou ter 20 segundos de cada uma delas, ou finalmente retornando às 13 nesse formato de impressão, eu tenho 10 segundos para cada derivação. Eu posso trabalhar com essa informação como quiser e posso, inclusive, se eu quiser, nesta tela, adicionar registros ao exame, ou seja, esses traçados que aqui estão, eles estão disponíveis, inclusive, para serem novamente capturados e inseridos nessa lista de traçados que são feitos durante o exame. Eu tenho a opção de utilizar um módulo para realização de medidas. Esse módulo não é um módulo automático de medidas. O sistema tem um algoritmo que faz um pré-posicionamento dos pontos, mas esses pontos precisam da sua interferência eventualmente. Então, aqui, por exemplo, o ponto J pode estar mal posicionado e eu preciso interferir para ajustá-lo aqui. Trazendo ele para o ponto certo, automaticamente todas essas medidas que aqui estão embaixo, elas serão, refletirão aquela mudança, e eu posso, inclusive, copiar estas medidas e referir essas medidas ao meu relatório. Então, por exemplo, vou trazer esse ponto J para o local correto e automaticamente todas essas informações aqui já fizeram o seu ajuste em referência a essa mudança do ponto J. Vou copiar todos esses dados e vou, por exemplo, inseri-los aqui como um comentário específico para esse traçado. Esse traçado, então, ele pode ser impresso com todos esses dados informados aqui no seu rodapé. A partir daqui, eu posso prosseguir para a revisão do laudo. Eu posso revisar todos os dados que eu já tinha preenchido. Nós tínhamos parado aqui no ECG basal, até aqui havíamos preenchido ao longo da recuperação. Aqui nós temos os dados do teste, onde eu tenho informações que o sistema gera, consumo máximo, quais são as classificações tanto funcional quanto de aptidão cardiorrespiratória, pressão no pico, ΔPA por MET para determinação da hipertensão arterial, a frequência máxima atingida, qual a distância percorrida. Tenho aqui diversas informações que o sistema vai calcular. Eu posso, inclusive, copiar esses dados e colar em algum software de consultório ou em alguma outra área de texto que eu queira adicionar essa informação. Eu tenho aqui todos os dados de eletrocardiograma que foram feitos, inclusive com a possibilidade de fazer uma correção no dado medido. Então, eu posso alterar todos esses dados aqui. Também, da mesma forma, eu posso introduzir ou recuperar comentários que eu tenha feito ao longo do exame. Ao longo do exame, eu tenho um bloquinho de notas no qual eu posso ir fazendo comentários com um tempo específico e eles vão estar disponíveis aqui para observação. As curvas metabólicas que foram geradas durante o exame, então nós temos aqui alguns pequenos artefatos de frequência cardíaca, por exemplo, que eu posso usar a ferramenta para corrigir e ajustar aqui, por exemplo, um eletrodo que pode ter se soltado, alguma coisa assim, e a gente pode então, se quiser, utilizar essa opção de corrigir esses pontos, colocando as medidas mais próximas da realidade do paciente. Então, o sistema permite esse ajuste para evitar, por exemplo, alguma situação de falha de eletrodo, alguma coisa assim que possa eventualmente ter trazido algum prejuízo para a correta medida da frequência cardíaca do paciente ao longo do exame. Nós podemos então fazer essas correções. Nós temos aqui também a pressão arterial, duplo produto e as informações da variação do segmento ST, que no caso aqui ele não variou porque o traçado era o mesmo durante todo o período de esforço. Portanto, não houve uma variação específica do segmento ST neste traçado de simulação que foi utilizado.
num exame naturalmente, a gente teria esse gráfico com alguma resposta temporal, como essa que eu acabei de desenhar aqui. Os scores pós-teste, que podem ser gerados aqui, tanto o de Duke, né, o de Haxel e o do Veteran Affairs. Então eu posso ter essas informações adicionadas aqui, de tal sorte que eu possa ter todas essas informações incluídas no meu laudo. Feito isso, sobra então um espaço para a emissão das conclusões finais. As conclusões finais elas podem ser, observe que a gente já gerou uma série de informações, por que o teste foi interrompido, as arritmias, as observações do segmento ST, uma série de informações já foram feitos ao longo da fase anterior. Aqui eu preciso basicamente colocar as minhas conclusões finais. Nesse caso, eu posso, por exemplo, utilizar variáveis que o sistema já me deu e lançá-las aqui no texto, ou eu posso, por exemplo, utilizar modelos prontos de laudo, onde esse laudo já traz para mim algumas informações. Essas informações, por exemplo, serão substituídas por dados deste exame. Então, eu tenho aqui algumas variáveis, né, que buscam, essa aqui, por exemplo, busca qual é o ergômetro que foi feito o exame. Para acessar essas variáveis, eu clico com o botão direito e eu tenho aqui uma lista de variáveis que eu posso inserir no meu texto. Posso inserir como variáveis, ou seja, elas serão reutilizadas todas as vezes que eu chamar esse modelo para um exame, ou eu posso inseri-las como a medida direta desse exame especificamente e ter esse laudo já bem definido para esse paciente. Portanto, aqui a gente finaliza, né, a geração do laudo. O paciente pode, obviamente, receber o laudo imediatamente após a realização do exame. Nós teríamos aqui a possibilidade, inclusive, de imprimir aquele resumo do exame, onde eu posso escolher 3 derivações aqui e imprimir esse resumo. Vou gerar aqui uma cópia PDF desse exame, de tal forma que a gente possa visualizar tudo aquilo que o sistema geraria em termos de relatório impresso. A gente consegue visualizar, estando ele em formato PDF, nós podemos abrir aqui e visualizar como seriam essas impressões. Aqui nós temos as páginas do relatório. Primeira página, com a anamnese e os dados da referência do exame, como ergômetro, protocolo, médico responsável. Eletrocardiograma, aquele eletrocardiograma basal, inclusive, para o qual nós introduzimos as medidas adicionais ali. As medidas realizadas durante esforço e recuperação. A página onde nós temos resposta cardiovascular, nessa página, inclusive, o sistema faz algumas captações de informação interessantes, como a frequência cardíaca de primeiro e segundo minuto de recuperação, e já nos dá a variação da frequência em relação ao minuto anterior. Portanto, nós temos como utilizar essa variação para o cálculo de prognóstico de doença para o paciente. Os scores estão todos informados ali, todos os traçados com as medidas obtidas desses traçados. E a gente então tem agora o laudo. Observem que a parte onde eu registro ali laudo, essa parte ela nos informa todos os dados referentes a aquelas frases que nós montamos e o texto da conclusão final, onde nós tínhamos aquelas variáveis, elas já foram substituídas pelos dados desse exame. Então, com tudo isso, nós temos aqui o nosso exame pronto, encerrado. O paciente, então, já está liberado com seu laudo na mão, podemos reiniciar o próximo exame da agenda. Naturalmente que esse tempo que gastamos foi bem mais longo do que o que seria a média de um exame, mas o objetivo aqui foi detalhadamente mostrar um pouco de cada uma das características. Se fizermos aqui na dinâmica, com certeza
haverá um ganho de produtividade, ou seja, nós podemos fazer muito mais exames do que aqueles que são feitos com a média dos outros equipamentos, e teremos também uma qualidade maior, mesmo fazendo mais exames, teremos uma qualidade maior na realização dos laudos, na produção dos laudos para esses exames. Então, fica aqui, né, a nossa apresentação. Estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas, é só entrar em contato conosco através do nosso site, através dos nossos contatos que estão disponíveis lá, ou através dos nossos representantes distribuídos pelo país. Obrigado pela sua atenção, estamos aqui à sua disposição.